Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa catequese. Esperai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estaremos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, então para esse encontro de hoje, eu gostaria de propor aí para você algumas perguntas, tá? Para a gente começar aí o nosso bate-papo. Primeiro, se você gostaria de ser rei ou rainha, né? Qualquer um dos dois aí. Se você gostaria de ter um castelo e como que seria o seu castelo, né? E aí de qual país você gostaria de ser rei ou rainha, tá? Então, vamos lá. Se você gostaria de ser rei ou rainha, se você gostaria de ter um castelo e como que você gostaria que fosse esse castelo, e no caso aí de qual país que você gostaria de ser rei ou rainha, tá? Então se eu pudesse escolher tudo isso daí. Então dá uma pensada, pausa esse vídeo, tá? E daí depois a gente volta, a gente continua, tá bom? Bom, acredito que você já deve ter voltado, né? Então, no meu caso, assim, né? Eu acho que, lógico que se for pensar, todo mundo acha que gostaria de ser rei, né? Que a gente pensa sempre o quê? A questão do dinheiro, né? Tipo, poder comprar tudo que quiser, a questão aí de mordomia, né? Tipo, toca um sininho e vem uma pessoa e já te ajuda, né? Já dá aquilo que você quer, né? Então já pensou, por exemplo, tipo, toca um sininho assim, né? Vem um empregado e fala assim, por favor, eu gostaria de um sorvete, né? Gostaria de alguma coisa, né? Então a gente sempre pensa desse jeito, né? A respeito de castelo, eu não sei, eu acho que assim, lógico, se fosse um rei eu gostaria de ter um castelo. Mas eu não penso assim no castelo, às vezes, acho que é tão grande, né? Que tem alguns castelos, às vezes, que é exagerado, né? Você vai ver aí, tem 200 quartos, né? Umas coisas assim muito absurdas, né? Muito grande. Acho que você quase que se perde num negócio desse, né? Mas eu acho que assim, eu gostaria de ter um castelo aí, de repente, com um jardim bonito na frente, né? Então eu acho que isso daí seria legal, né? Um jardim, talvez um pomar, né? Talvez de repente seja um pensamento meio simples, né? Mas assim, eu gostaria de ter algumas coisas desse jeito aí, né? Um lago grande na frente, né? Então, se pudesse escolher, eu gostaria desse jeito. Em termos aí de lugar, sei lá, eu acho que na Itália, acho que seria legal, né? No Japão também, eu acho que também seria muito bonito, né? Então, assim, são o que eu pude pensar aqui, né? Muito bem, então a gente já deu uma introdução, né? Então agora vamos para a nossa leitura de hoje, tá? E a leitura de hoje eu tô pegando aqui da primeira carta aos Coríntios, tá? Então é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 20 ao 28. 1 Coríntios 15, do 20 ao 28, tá bom? Então deixa eu pegar aqui. Muito bem. Cristo ressuscitou dos mortos como o primeiro fruto dos que morreram. De fato, já que a morte veio através de um homem, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos receberão a vida. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo como o primeiro fruto, depois aqueles que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir, chegará o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo o principado, toda a autoridade, todo o poder, pois é preciso que ele reine, até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte, pois Deus tudo colocou debaixo dos pés de Cristo. Mas quando se diz que tudo lhe será submetido, é claro que se deve excluir Deus, que tudo submeteu a Cristo. E quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. Esta é para nós palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, então a gente viu aí, né, a respeito dessa leitura e nós estamos aqui vendo aí, Jesus está
praticamente, quer dizer, o que a gente viu aí foi a carta de São Paulo aos Coríntios, né? E ele está falando um pouco a respeito aí da questão do fim dos tempos, né? Então ele está falando assim, que no fim dos tempos, né, quando Jesus vier em glória, né, tudo será submetido a Deus, né? Então, eu já vou voltar um pouquinho, né? Depois eu explico melhor um pouco essa parte, mas a gente percebe aí que tudo, né, quando Jesus vier em glória, né, tudo no caso vai ser submetido a Deus, quer dizer, Deus vai ter o domínio de tudo, né, e tudo vai ser, por assim dizer, da maneira como Deus gostaria realmente que fosse, né. Bom, hoje a gente está celebrando aí a solenidade de Cristo Rei, tá? Então, acho que vocês se recordam, né, que eu tinha mostrado esse negócio para vocês aqui, que é o que a gente chama aí de calendário litúrgico, né. Então, nós estamos, né, se a gente for ver em termos de data, nós estamos aqui, ó, tá? É o finalzinho, quer dizer, eu mostrei errado para você, desculpa. A gente está aqui, ó, tá? Estamos aqui no finalzinho aqui, tá? No começo aqui do Advento. Então, a gente tem essa solenidade aqui, ó, que a gente chama de Cristo Rei, tá? Então, lembrando que o calendário litúrgico, ele começa aqui com o Advento, tá? Daí depois a gente vai ter aqui tempo comum, período da Páscoa, pega aqui as festas, né, da Páscoa, e daí depois a gente volta de novo aqui, ó, o tempo comum. Então a gente saiu daqui do tempo comum, né, e a gente está entrando aqui, no caso, a gente está aqui na última parte, tá, que é o que a gente chama aqui de festa de Cristo Rei, tá. Então, a festa de Cristo Rei, ela marca o fim do calendário litúrgico. Então, lembrando que esse calendário aqui é para a gente ver as datas, no caso aqui, na igreja, né, no caso a respeito aí das leituras, o que está acontecendo, e a gente já completou o ano inteiro e a gente está encerrando esse ano. Então, a festa de Cristo Rei é a última festa do calendário litúrgico. E a partir desse ponto, a gente vai começar a contar aí o Advento, né? Então, a partir da semana que vem, a gente já vai estar aí na primeira semana do Advento, e o Advento o que é? A espera do Natal, né? Então, por assim dizer, quando encerra o ano, tá, do calendário litúrgico, né, a gente comemora aí, então, a grande festa de Cristo Rei, e a partir desse ponto a gente começa aí a espera do Natal, né? E daí, lógico, vai iniciar um novo ano, né, litúrgico. Bom, a igreja é muito feliz, né, quando ela coloca pra gente aí a festa de Cristo Rei, né, porque ela mostra aí Jesus como o Rei, e ela mostra aí a vitória de Jesus. Então, lembrando que, se a gente for ver, né, a gente teve aí Jesus, enquanto ele viveu aqui na Terra, ele caminhou, ele ensinou, ele mostrou pra gente tudo aquilo que ele gostaria, né, que a gente aprendesse, né, realizou milagres. Ele caminhou, né, no caso ele foi condenado ali, caminhou carregando a cruz, subiu até o Calvário, morreu na cruz, né? Então ele conseguiu aí o perdão dos nossos pecados. E a partir desse ponto, né, ele nos garantiu o céu. E daí quando Jesus, né, no caso, ressuscitou e voltou para o céu, a gente tem uma coisa que Jesus falou assim, que ele iria voltar. Na verdade, isso daí ele falou antes, né, bem antes ali no caso dele ser condenado à morte, né, ele já tinha falado, ele falou assim, olha, é necessário que o Filho do Homem morra, né, quer dizer, que eu morra, né, e eu vou voltar para junto do meu Pai, mas depois eu vou voltar em glória, né, então ele falou isso daí. Então, a gente tem a questão aí que Jesus, ele prometeu que ia voltar, e um dia ele vai voltar. Quando? A gente não sabe, né? E a gente entra nessa questão aí do fim dos tempos, tá? Para quem quiser entender um pouquinho melhor, se você pegar aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Jesus fala ali como que seria, assim, a ocasião da volta dele, né? Então ele dá ali alguns sinais, alguns exemplos aí do que seria, no caso, antecederia essa volta dele. Então a gente vê ali que é um período de sofrimento, um período de dificuldade, um período de perseguição para a igreja e para aquelas pessoas ali que são fiéis a Jesus, mas ele já nos garante a vitória, né? Então ele fala assim que apesar de todo esse sofrimento, apesar de toda a perseguição, apesar de toda a dificuldade, né, ele garante ali que a vitória final é de Deus. Então vamos colocar assim,
se nós estamos sofrendo, né, e se a igreja está sofrendo, se a igreja ainda vai passar por perseguição, por sofrimento, ele já deu a vitória. Então ele falou assim, viu, fica tranquilo, a vitória é de Deus. Então quem permanecer fiel comigo até o fim vai partilhar dessa vitória. Então, quando a gente pega hoje, né, a solenidade de Cristo Rei, eu diria assim que a igreja está falando para a gente, olha, lembra daquilo que Jesus falou, né? Um dia ele vai voltar, a gente não sabe quando que vai ser, né? Mas ele está falando que não importa a dificuldade, a vitória é dele, né? E quando a gente entende aí, né, quando a gente pega essa questão aí de Cristo Rei, eu acho que é para lembrar para a gente, né, a igreja, por isso que eu falei que a igreja é muito feliz quando ela coloca essa data para a gente, porque ela mostra aí que a vitória é de Jesus. E ao mesmo tempo ela mostra pra gente, né, como que a gente tem que olhar para Jesus. Muitas vezes a gente acaba se esquecendo, né? Então, a solenidade de hoje, se a gente for ver o nome completinho dela, é assim: Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Essa é o título, né, no caso que a gente tem aí dessa grande festa na igreja. E eu gostaria de fazer uma análise com vocês um pouquinho, né, a respeito aí de Jesus como Rei e Jesus como Senhor, tá? Então, quando a gente fala aí Nosso Senhor Jesus Cristo, tá? O que significa Jesus ser o nosso Senhor? Então a gente teria que pensar, eu diria assim, um pouquinho lá na época do feudalismo. Não sei se vocês já chegaram a ver isso, né, quando a gente olha. No caso, na escola, né, a gente aprende a respeito do feudalismo, tá? Então, só para lembrar, né, na Idade Média, tá? Para quem ainda não viu isso, na Idade Média, formou-se ali, né, você tinha ali os reis, mas teve um período que começou a formar um negócio ali que a gente chamava de feudos. Então, o que era isso? Você tinha um terreno, que era um terreno gigante, tá? Uma área bem grande. Então, vamos pensar aí, por exemplo, sei lá, o tamanho de Sorocaba, ou às vezes até maior, até, tá? Que era aí as terras de um senhor feudal. Então ele tinha o domínio dessa terra aí, era dele, tá? Daí lógico, alguns construíam aí muros, né? Faziam aí, protegia a sua propriedade. E como a terra era do senhor feudal, ele, por assim dizer, ele dava, né, a terra, ele emprestava, na verdade, a terra para algumas pessoas trabalharem. Essas pessoas eram chamadas de servos, tá? E tinha, lógico, alguns senhores feudais ali que eles acabavam explorando, né, os trabalhadores. Então ele dava a terra, dava a casa, e daí os trabalhadores iriam trabalhar naquela terra, só que daí ele falava, ó, eu quero que você me dê aí uma parte da sua produção, né? E tinha, lógico, como eu falei, alguns senhores feudais que eles exploravam o povo, então fazia o povo trabalhar muito, né, e praticamente assim o povo ficava sempre na miséria, enquanto isso ele ficava ali de boa, né, só pegando ali o que o povo estava trabalhando. Eu não estou falando que Jesus ele é esse tipo de senhor feudal, que tipo assim, que nossa, tá explorando a gente, né? Não é isso que eu estou falando, né? Lembra que Jesus é amor, é misericórdia, tá? Mas eu gostaria que a gente pensasse em Jesus, né, como nosso Senhor. E a gente tem que pensar assim, que da mesma maneira que no feudalismo tudo era do senhor feudal, da mesma maneira nós temos que colocar tudo que nós temos, tudo que a gente tem, tá? E o que a gente faz, por assim dizer, como pertencente ao Senhor, quer dizer, é do domínio do Senhor. Vou dar um exemplo, tá? No meu caso, que eu trabalho, né, tenho um emprego, estou aqui no meu apartamento, né? Não tenho carro, mas assim, pretendo ter mais para frente. Só que é uma ilusão eu pensar que de repente assim, o apartamento fui eu que comprei, é meu apartamento, né? E eu tenho meu emprego. Eu posso pensar desse jeito? Posso pensar. Tem muita gente que pensa desse jeito. Eu tenho meu emprego e através do meu emprego, do meu esforço, do meu trabalho, eu consegui comprar um apartamento, consegui comprar um carro, consegui fazer várias coisas. Mas, para nós que somos cristãos, a gente teria que mudar um pouquinho a forma de pensar. Então a forma que eu teria que pensar é:
Deus, que é o meu Senhor, Ele me deu um emprego, Ele me deu saúde, Ele me deu força, Ele me deu condições para que eu pudesse ter um emprego e permanecer nesse emprego. E Deus me deu um apartamento, Deus me deu uma esposa, Deus me deu uma filha, Deus me deu uma roupa e Deus me dá comida, Deus me dá o alimento, Deus me dá tudo. Então tudo que eu tenho pertence a Deus. E se a gente pensar dessa forma, né, a gente poderia pensar assim que, na verdade, eu não tenho nada, tudo é emprestado. Deus está deixando eu usar. Daí você vai falar assim, nossa, mas imagine, a roupa que eu trabalhei, essa roupa aqui, eu comprei com o meu trabalho. Só que se Deus não tivesse me dado saúde, se Deus não tivesse me dado força, eu não teria conseguido trabalhar. Da mesma maneira, tipo, se Deus não tivesse me dado um emprego, eu não teria dinheiro para comprar essa roupa aqui. E a gente vê tantas pessoas aí que às vezes gostaria de ter um emprego, que gostaria de repente de ter uma roupa para vestir, uma comida para comer, e elas não têm. E não adianta assim eu bater no peito e falar, não, porque eu posso, eu consigo, porque vai que amanhã depois, de repente, acontece alguma coisa e eu fico doente, eu não consigo mais trabalhar. Então, a melhor maneira que tem da gente lidar com as coisas na nossa vida, como eu falei, é a gente tratar tudo como pertencente a Deus, é de Deus. E Deus está me deixando usar isso daí. Ah, então quer dizer que daí você não precisa ter amor pelas coisas, você pode pegar e fazer o que você quiser. Não, muito pelo contrário, você vai ter amor, você vai ter carinho, você vai cuidar das coisas, porque não é seu, é de Deus. Então você teria que, digamos assim, a todo momento da sua vida agir pensando dessa forma. Deus é o nosso Senhor, Ele é o meu Senhor. Então eu tenho que agradecer a todo momento. E muitas vezes a gente acaba esquecendo de fazer isso, né? Então às vezes a gente esquece de agradecer pela nossa vida, de agradecer pela nossa casa, de agradecer pela nossa roupa, de agradecer pela nossa comida. Então a gente tem que fazer isso daí, né? Quer dizer, pensar que tudo é de Deus e Deus está deixando a gente usar. E a gente agradecer por isso que a gente tem, né? E lógico que eu falei, como é de Deus, a gente vai ter muito mais cuidado, muito mais carinho. Ao mesmo tempo, né, a gente tem a questão aí do servir, né? Porque se Deus é nosso Senhor, eu tenho que me colocar na presença dele como um servo. E o servo, a função dele é servir. Daí é meio estranho a gente falar, né, essa palavra, né, servo, né? Parece que fica assim, bate na gente meio estranho, né? Nossa, eu sou um servo, né? Mas se a gente for ver, né, digamos assim, a maior pessoa, né? Lógico, depois de Jesus, né, mas que andou aqui na Terra, né, Nossa Senhora. E quando o anjo aparece para ela, né, fala assim, ó, né, Deus tem um plano na sua vida, o que ela falou? Eis aqui a serva do Senhor. Então Maria, ela se colocou a serviço de Deus como uma serva, quer dizer, eu estou aqui para servir ao Senhor. O que o Senhor quer que eu faça, né? E a gente não pode esquecer aí que o servir de Maria não foi simplesmente aí ela, engravidei e agora, poxa vida, nasceu a criança, acabou. Não é só isso, né? Ao longo de toda a vida ali, ela teve que servir ao Senhor. De que forma? Então a gente pensa, no caso, aí como Maria, ela tinha que ir buscar água no poço, que era longe, ela tinha que ali lavar as roupas dela, de José, de Jesus, preparar o alimento, tinha que pegar lenha para acender o fogo. Então, todos os trabalhos, todas as coisas que Maria fazia, ela se colocava a serviço de Deus. E então a gente tem que pensar isso daí, de como que eu posso servir a Deus. E às vezes pode ser que de repente você fala assim, puxa vida, mas eu não sei cantar, eu não sei fazer nada, né, na igreja, mas a gente pode oferecer o nosso trabalho para Deus. Então a gente pode falar assim, Senhor,
puxa vida, eu vou ter que estudar agora. É chato estudar. Um exemplo, tá? Lembrando que a gente tem que estudar, tá? Mas assim, de repente você fala, puxa vida, mas tem que pegar essa matéria que é tão chata, eu não gosto dessa matéria. Mas, por amor a Deus, eu sei que isso daqui é importante, eu sei que isso daqui é necessário, então eu vou colocar esse meu estudo como a minha oferta para Deus. Falei, Senhor, olha, eu estou ofertando esse momento meu de estudo, me ajuda, né? Mas ao mesmo tempo, você colocar ali para Deus ali aquela dificuldade que você está tendo, né, naquilo ali. E da mesma maneira, se de repente é uma coisa ali que você gosta, né, você também pode ofertar para Deus. Falar assim, olha, obrigado porque eu tenho esse caderno, obrigado porque eu tenho essa caneta, e esse tempo aqui eu estou ofertando para o Senhor. Então quer dizer, a gente começar a ofertar as coisas que a gente faz. Da mesma maneira, por exemplo, uma dona de casa poderia ofertar os trabalhos que ela faz. Então, um exemplo, eu vou fazer comida, eu vou oferecer esse trabalho que eu estou fazendo para Deus. E daí, assim, se a gente começar a fazer isso, né, a gente vai começar a fazer as coisas com mais amor, com mais dedicação, e a gente vai começar a fazer o quê? A nossa vida vai ser ofertada para Deus. Então, esse é o sentido que eu diria aí de a gente ter Jesus como nosso Senhor, tá? Então, assim, é uma maneira diferente da gente pensar, mas ao mesmo tempo da gente começar a entregar o nosso tempo, as coisas que a gente está fazendo para Deus, tá? E colocar assim nas mãos de Deus. E a gente tem a outra parte, né, que é Rei do Universo. Então, o que significa Jesus como nosso Rei, como Rei do Universo? E aí, eu gostaria de propor para vocês, né, que a gente pensasse aí, se Jesus é Rei, nós somos soldados que estamos a serviço desse Rei. E daí você vai falar assim, nossa, mas soldado, mas eu não sei, né, não guerrear, nada, né? De repente você fala, puxa vida, mas não sei mexer com espada, não sei atirar, não sei fazer nada, né? Mas aí no caso, quando a gente pega a questão de soldado, eu colocaria aí no caso a questão da oração. Então, eu vi outro dia uma frase que estava falando assim, bem interessante, né? Eu acho que até para quem já está no grupo da catequese eu devo ter colocado, né? Mas eu vou mandar de novo nos grupos, né? Colocar lá no grupo e daí com certeza vocês vão ver. Então, essa frase fala assim, antes de eu mostrar a frase, lembra que no encontro da semana passada eu falei a respeito do escapulário, né, de Nossa Senhora. E aqui ele tem acho que vocês já viram já que quando a gente pega ali soldados do exército, eles têm uma corrente com duas praquinhas de metal, né? Aquilo lá a gente chama de dog tag, né, que seria no caso aí a identificação do soldado, tá? Então o sentido no caso da dog tag, né, só abrindo um parênteses aqui, é que o soldado quando ele vai para a guerra, então ele coloca aquela corrente, ela tem ali duas praquinhas de metal e tem algumas informações ali, então, por exemplo, tipo de sangue, o que é, qual batalhão que ele frequenta. E na pior das hipóteses, por assim dizer, se o soldado chegar a morrer na guerra, né, uma daquelas praquinhas vai vir com o corpo do soldado, para eles saberem de quem que é, e a outra praquinha, ela vai ficar com o comandante. Então daí o comandante ele vai ficar ali responsável por assim dizer, mandar o corpo do soldado de volta para casa, né, para a família poder enterrar esse soldado, tá? Então, isso daí a gente chama de dog tag, né, ou aí de identificação. Então a frase que eu vi, ela fala assim: eu sou um soldado de Cristo Rei, sob o comando de São Miguel Arcanjo e protegido pela Rainha do Céu. O escapulário é a minha identificação, ou seja, essa medalhinha. O rosário é a minha espada, o meu escudo é o próprio Deus. Então, olha só, aqui a gente está se colocando como soldado, né? Só que soldado, a gente tem que entender o quê? Que a gente tem que lutar pelo nosso rei. E qual que é a forma como a gente pode lutar pelo nosso rei? Com a oração, né? Lógico, a gente pode de repente ver uma injustiça, a gente ajudar, sim, com as nossas forças, né? De repente ali fazer, sei lá, entrar, algumas coisas aí cabe até entrar na justiça, né? Lutar ali tudo, né? Por direitos, lutar por uma coisa assim, mas
a melhor arma que a gente pode ter é a oração. Então, lembrando que aí, de todas as orações, né, a que mais agrada o coração de Deus é o rosário, né? Então a gente deve sim rezar o rosário. E vários santos colocam isso daí, né, que o rosário é uma arma, né? Tanto que a gente pega aí um santo chamado Padre Pio de Pietrelcina, né? E um dia ele já estava aí bem velho e ele virou ali para um seminarista, né, ou acho que um padre, se não me engano, que estava perto dele, ele falou assim: a arma, cadê a arma? E daí até o outro se assustou, né? Falou: nossa, Padre Pio, o senhor tem uma arma? Dele: deixa de ser tonto, pega o rosário, é a arma que eu tô falando, o rosário é a arma, né? Então, no caso, a gente pode usar, né, no caso aí, o rosário como uma arma, né? Em que sentido, né? Não é tipo pra gente ir lá e bater na pessoa com o rosário, né? Mas a gente rezar o rosário, quer dizer, colocar as nossas orações a serviço de Deus. E lembrando que aí, no caso, a gente pode rezar pelas nossas intenções, nós podemos rezar pelas outras pessoas, podemos rezar aí pelas almas do purgatório, né? Lembrando aqui que nós estamos no mês de novembro, mês das almas do purgatório, e a gente também pode rezar aí até mesmo por aquelas pessoas, né, que às vezes estão afastadas da igreja, né, ou que ainda não conhecem a Deus, né? Lembrando que lá em Fátima, né, o que Nossa Senhora falou? Existem muitas pessoas que se perdem, e aqui ela está falando que as pessoas estão indo para o inferno, tá? Porque não tem quem reze e ofereça sacrifícios por essas pessoas, tá? Então, olha a importância, né? Quer dizer, nós temos que rezar pelas pessoas, né? E muitas vezes a gente esquece desse papel nosso de soldado, né? Então a gente tem que rezar, né? Tem uma coisa que eu acabei me esquecendo aqui de falar, tá? A respeito de servir, né? Então, no caso, voltando lá para outra coisa que eu estava falando a respeito de servir, né? Quer dizer, Jesus como nosso Senhor, né? E a gente tem que também entender a questão do sofrimento. Então, para a gente que é cristão, para a gente que acredita em Deus, né? A gente tem que olhar para o sofrimento como uma forma da gente também poder unir o nosso sofrimento junto ao sofrimento de Jesus. Então, se a gente vai, de repente, passar aí por uma coisa que você não tem como fugir, né? E, de repente, é uma coisa ali que você está vendo que você fala, puxa vida, tá difícil fazer isso. Então, a gente pode unir esse sofrimento que a gente tem ao sofrimento de Jesus. Então, eu tô com um livrinho aqui, tá? Que se chama aqui Imitação de Cristo. E tem eu vou ler um trechinho aqui, ó. Jesus conta com muitos que amam o reino dos céus, mas com muito poucos para levar a sua cruz. Muitos desejam consolações, poucos tribulações. E aqui tribulações seriam o quê? As dificuldades. Muitos participam de sua mesa, poucos do seu jejum. Então, quer dizer, a gente quer participar da Eucaristia, mas a gente muitas vezes esquece também de fazer o jejum. Todos querem se alegrar com Cristo, mas poucos se prestam a suportar algo. Muitos seguem Jesus até o partilhar do pão. Poucos se dispõem a beber o cálice da paixão, ou seja, aqui no caso, sofrer junto com Cristo, né? Então aí o sofrimento ele também faz parte da nossa vida de cristão, tá? Lógico que ninguém gosta de sofrer, né? Mas como eu falei, se de repente você tiver que passar por alguma dificuldade, a gente pode sim, né? E a gente deve ofertar o nosso sofrimento para Deus, né? Muito bem, então eu diria assim que isso daí foi mais ou menos a explicação que eu gostaria de dar para vocês a respeito de Cristo Rei. E aí a gente tem agora o nosso agir, né? Qual que é o nosso agir dessa semana? Quando eu estava preparando esse encontro, né, eu estava pensando nisso daqui, eu lembrei que um dos motivos, né, eu até comentei aqui, que quando Nossa Senhora apareceu lá em Fátima, ela falou, muitas pessoas se perdem porque não tem quem reze e ofereça sacrifícios para elas. Então, tem uma das coisas, né, que a gente, infelizmente, acontece muito, que é o que a gente chama aí de blasfêmias, tá? E o que seriam isso daí? Seriam algumas coisas que às vezes as pessoas fazem
Algumas vezes porque elas não têm conhecimento, porque elas não conhecem, elas não sabem, né? Tanto que a gente tem uma frase de Jesus na cruz que ele fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então a gente tem algumas blasfêmias que são as pessoas não têm noção do que elas estão fazendo, e existem algumas aí que são até muito piores, né? Que eu diria assim, que as pessoas sabem o que elas estão fazendo e mesmo assim elas fazem com a intenção realmente de ofender a Deus, tá? Se a gente for procurar, existem aí várias blasfêmias que acontecem, né? Eu diria assim que esses, assim, nos últimos dias, por assim dizer, né, eu tive noção aí de, né, eu tive conhecimento aí de uma blasfêmia que aconteceu, né, que foi aí numa igreja, eu não me recordo o nome, tá, mas é uma igreja católica, tá, e uma igreja aí até que tem um título de Nossa Senhora, tá, não lembro o título, mas é como se fosse tipo assim, Nossa Senhora de alguma coisa, tá, e com a autorização do padre, né, no caso da igreja, ocorreu que um grupo musical, né, foi fazer aí uma apresentação de música dentro da igreja, tá? Então é como se fosse assim o clipe da música, né, ou por assim dizer o show, né, que na verdade é o show, né? Então o show que eles fizeram, né, eles fizeram dentro da igreja. Só que assim, não é um grupo católico, tá? Então assim, se fosse uma coisa tipo, por exemplo, é um grupo católico, uma banda católica, olha, nós estamos querendo, padre, gravar um show, né, no caso aí o nosso show dentro da igreja, a gente pode fazer isso? Daí se a gente fosse pensar nesse caso, eu ia falar assim, puxa vida, mas estão cantando para Deus, é um louvor, né, estão ali um momento de oração, estão fazendo tudo para Deus, é para agradar a Deus. Então daí você fala assim, beleza, né, não tem problema nenhum isso daí. Só que assim, era um grupo que não era cristão, né, e estavam cantando músicas que não eram para Deus, tá? Então no caso eram músicas aí indianas, né? Então no caso você fala aí tipo de outra religião, né? E assim teve algumas danças e as pessoas assim não estavam vestido da mesma, vamos colocar assim, da maneira correta, né? E foi gravado isso daí dentro da igreja, né? E daí você fala assim, para quê, né? Por quê? Né? Qual que é o sentido? Né? Então, eu diria assim que, será que a pessoa, no caso, que estava cantando e estava dançando ali, né, que no caso ali era um homem, uma mulher, né, eles tinham noção do que eles estavam fazendo e aquilo, por que gravar dentro de uma igreja católica? Né? E digamos assim, ao mesmo tempo que a pessoa estava falando, você vê que lá no fundo você tem a luzinha do sacrário, quer dizer, Jesus estava ali presente, né? E teve ali uma música, vamos colocar assim, para divindades indianas, né? No caso, falando palavras ali que eram para eles, né? No caso ali, e Jesus estava ali presente. Quer dizer, o verdadeiro Deus estava ali e eles simplesmente, vamos colocar assim, direcionaram para outros deuses, para falsos deuses, né? E ao mesmo tempo, assim, por que o padre da igreja liberou para fazer isso daí? Né? Então, assim, é uma coisa muito triste, né, que a gente vê. E assim, isso é um dos, né, a gente tem aí várias blasfêmias que infelizmente acontecem, né? E quando a gente olha para esse negócio, né, lógico, dá um sentimento assim de revolta, de tristeza, né? A gente sempre fica se perguntando por quê, né, que acontece isso. E eu diria assim que a gente tem que tomar uma atitude diante disso, né? Então uma das coisas é a gente tem que olhar para isso, né? Lógico que com tristeza, mas ao mesmo tempo não adianta só você ir lá no Facebook, escrever um textão, partilhar um negócio, né? E falar assim, olha, isso daí é errado, um monte de coisa assim. A gente tem que agir como soldado, né? Ou seja, a gente tem que rezar, né? Rezar para que Deus toque no coração dessas pessoas que fizeram a coisa errada e elas percebam o erro que elas cometeram e que peçam perdão para Deus, né? E ao mesmo tempo a gente
rezar pedindo para que Deus tenha misericórdia, para que Deus perdoe essas pessoas por essas ofensas. Então a gente tem aí algumas orações que a gente chama de oração de reparação, tá? Então é uma oração em que a gente reza pedindo perdão para Deus por essas ofensas com que ele foi ofendido, tá? E assim, são orações muito bonitas, tá? Eu vou mandar uma para vocês, tá? E daí, assim, pediria que vocês, pode ser nessa intenção, se de repente você estiver conversando aí com seu pai, com a sua mãe e tal, mesmo com seu catequista, e falar, olha, infelizmente aconteceu tal coisa assim também que eu sei, tá? Então, a gente pode aí estar rezando, tá? No caso, a gente chama isso aí de oração de reparação, tá? Então, é a gente pedir perdão no lugar do outro, né? E se a gente for ver, né, lá em Fátima, Nossa Senhora nos ensinou uma oração, né, que é aquela, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo, e peço perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não amam. Tá? Então esse é o nosso agir. Tá? Como eu falei, eu vou mandar uma oração, e daí você pode estar rezando nessa intenção, tá? Ou aí, se de repente você fala assim, puxa vida, mas e se aconteceu uma blasfêmia que de repente a pessoa cometeu e às vezes nem sabia que estava fazendo, tá? E de repente às vezes eu não sei onde que ocorreu, às vezes em algum outro lugar, às vezes de repente ninguém nem noticiou aquilo, né? Então a gente pode simplesmente, né, antes de fazer essa oração, a gente falar assim, Senhor, se o Senhor for sofrer uma blasfêmia, né, perdoa essas pessoas, né, e aceita essa minha oração. E daí a gente coloca a oração, tá bom? Então esse é o nosso agir dessa semana. Bom, espero que vocês tenham gostado desse encontro, tá? Até a semana que vem, se Deus quiser.